Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver tudo sobre a vitória do São Paulo ontem contra o Guarani por 1-0. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para falar sobre o São Paulo, preciso te atualizar sobre a situação de Henrique Carmo, jogador jovem da base e de quem se tem enorme expectativa. Você vai lembrar que o processo de renovação de contrato dele foi caótico, com o São Paulo correndo o risco de perdê-lo. Mas, quase que na semana de anúncio da permanência do atleta, com direito a uma extensão de vínculo, renovação importante até 2028, o São Paulo conseguiu evitar o risco de perder o atleta de graça. Surgiu no GE uma informação de que o Henrique poderia se mudar para o PSV. Ele seria emprestado por uma temporada com opção de compra. Notícia a respeito de Henrique no PSV desapareceu e eu fui atrás para conversar com o Wagner Ribeiro e trazer algumas atualizações importantes sobre o tema. O Wagner contou que na oportunidade o São Paulo pediu 1 milhão de euros para emprestar o Henrique do Carmo. O PSV considerou o valor muito alto, mas não descartou o negócio. Na oportunidade, além desse 1 milhão de euros pelo empréstimo, o São Paulo também cobraria no fim da negociação, caso o PSV quisesse ficar com o jogador em definitivo, 6 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. O que o PSV fez? Decidiu continuar monitorando o atleta e enviou um representante para a Florida Cup, para a Flórida, no caso, para ver a FC Series, para tentar assistir em loco ao Henrique. O problema é que ele não participou de nenhum dos dois jogos por lá, contra Cruzeiro e Flamengo. O Henrique jogou na estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, no empate em 0-0 contra o Botafogo, mas em Ribeirão Preto não havia nenhum representante. Não dá para dizer que as tratativas entre PSV e Henrique estão descartadas, não há mais negociações, mas a coisa deu uma bela esfriada depois que o PSV não conseguiu avaliar de perto o talento do jogador. Só para lembrar que também já contei com exclusividade para vocês nessa semana do interesse do Porto na compra do atacante William Gomes, parceiro do Henrique nos tempos de base. A oferta é de 9 milhões de euros e eu posso assegurar para vocês que até aqui o São Paulo não descartou a negociação. As partes ainda conversam para tentar acertar detalhes burocráticos, a venda ainda tem boas chances de acontecer. Eu acho que vale muito a gente discutir se esse é um time capaz de enfrentar times mais fortes, como o Corinthians no domingo, que é um grande desafio. Esse não é o time do São Paulo, este time, com os 4. Esse time, essa escalação, né, melhor dizendo, se ela é capaz de encarar jogos em que ela for mais exigida em termos de marcação. Mas, de alguma forma, como o Zubeldia disse, eles podem jogar juntos. Em algumas partidas, isso foi a coisa boa. As pessoas, a torcida e sei lá, podem começar a pensar numa outra coisa. Não é tirar o Luciano, é tirar o Caleri. Mas aí é aquilo, essa hipótese, ela, na prática, ela não se sustenta, porque o Luciano nunca vai jogar de costas para o gol. O Caleri faz no estádio da PSV o trabalho sujo do ataque, sim, que é limpar as brechas para o... Agora, é claro que a questão com o Caleri pode começar a ser, não com o André Silva, com o Rian Francisco, tem uma outra coisa, nós vamos contar também sobre o tal aproveitamento da base daqui para frente, do Rian e tudo mais. Mas sim, dá a essa situação quem sobraria em qualquer quarteto. Eu sei, sim. Não, porque agora tá difícil falar que o Luciano não tem que jogar. O cara faz o gol da vitória todo jogo. Sim, agora, só que assim, ele jogando, entrando de trás. Mas aí, juntando uma coisa com outra, o Caleri não faz gol em agosto, claro. O Rian Francisco faz, enfim. Mas seria uma observação sem... Sim, claro, mas sem... ver o jogo. É quase como se você pegasse a ficha técnica pura e simples. O Caleri não marca um gol há 500 anos e o Luciano está fazendo gol todo jogo. O Luciano não joga de centroavante. Sim. Essa é a grande questão. A questão do Caleri é aquilo, para qualquer centroavante. Quando o centroavante entra na seca de gol, ele vira alvo. Aliás, é a mesma preocupação que todo mundo do São Paulo tem. Do Casares eu não sei, mas do Belmonte, Muricy, Zubeldia com o Rian. Daqui a pouco sobe o Rian, beleza. Aí, daqui a pouco o Rian ganha chance. Aí o Rian passa 1, 2, 3. O Endrick foi assim. O Endrick não faz gol, o Endrick. Sim. Volta o Endrick né, só para lembrar algumas situações que o centroavante vive, de fato. Muito bem. Eu acho o Caleri um jogador de jogo grande. Eu também acho. Eu não acho o Caleri um jogador de jogo médio. O Luciano também. O Luciano é jogador de qualquer jogo, eu acho, na minha opinião. Não, mas pensando no clássico de domingo, vai ter que tirar um. Então tira o Luciano. Vai tirar o cara que faz todo o gol, que incomoda o Corinthians. Aí que tá, eu acho a nossa discussão de todo mundo na saída do estádio.
o quarteto, taticamente, a gente já está avançando casas, né? Porque era um jogo preparatório. A partir do domingo acabou a brincadeira. Acabou o teste, acabou... Um jogo preparatório para o Corinthians, que tem laterais que apoiam muito mais que o Guarani. Isso esforçaria muito o Oscar e o Lucas na recomposição. Sim. Tem mais jogadores no meio de campo do que o São Paulo. Forçaria muito o Pablo e o Alisson. E hoje já foi duro para ele. Assim, eles jogaram muito bem os dois, mas a gente viu quantos dois correm. Agora, eu, assim, neste início, até pelo entrosamento, o encaixe, se for para tirar um dos 4 contra o Corinthians no início, sairia o Oscar, que ainda não está no ritmo. Sim. Tem várias... Olha lá, o Léo não gostou, o Léo quer o Oscar. Não, e a galera não vai querer também. Eu sei. O Oscar no banco. Mas né, não, sim, um ritmo mais cadenciado, né? O Corinthians é mais agudo, né, do que o Guarani, obviamente. Então, eu acho assim, o que eu estou dizendo assim, se jogar o Ferreirinha no lugar do Oscar, o São Paulo está muito acostumado a jogar desse jeito, né? Lucas, Luciano Calera e Ferreirinha, desde que o Ferreirinha recomponha, né? Muito bem. Mikael, vou esperar bater uns 7 jogos para cobrar. Espero que o time tenha mais volume de ataque e insista menos nesse toque para trás exagerado. Ainda é pré-temporada, tal. Sim, sem dúvida nenhuma, o time não foi agudo, com fome. Foi um time, né, meio burocrático. Rafael Viana, marcação frouxa do time, pouco competitiva. Não dá para 40% do time não marcar. Saída de bola péssima, só surtão. Ritmo bem lento. Preparem para domingo. Teve pelo menos 2 contra-ataques do Guarani que a gente olhava no campo, estavam os quatro divididos. Os 4 fantásticos ali lá atrás, lá na frente. E o time sofrendo. Sorte que o Pablo Maia e o Alisson jogaram bem. Essa é uma preocupação muito, muito, muito forte para jogos importantes. Os 4, recomposição, marcação e tudo mais. O Oscar talvez nunca seja esse jogador, não vai fazer. O Lucas faz enquanto ele aguenta. E o Luciano tenta, mas ele não sabe fazer muito bem. O Caleri tenta marcar a saída de bola, mas o time fica até mais que com o Ferreirinha neste início, dividido em 2 blocos, quando perde a bola muito. Edson Pinheiro, senhores, o Ilcinho disse que o Oscar só melhorou porque desobedeceu o Zubeldia e saiu da esquerda. Eu também acho. Será que ele provou o seu ponto? Não foi. Acho que não. Então, assim, então quer dizer que o Ferreirinha, quando no segundo tempo de hora que ele estava jogando pelo meio, está desobedecendo o Zubeldia? Não, Edson, é o seguinte, o Wilson eu não gosta do Zubeldia, né? Tô vendo ele aqui. O Oscar não vai ser ponta esquerda no São Paulo, nem o Lucas é ponta direita. Ponta esquerda é o Ferreirinha, ou o Eric. O Oscar vai do esquerda para o centro e começou a tentar achar o seu lugar no campo. Ele tem liberdade. Na recomposição, ele vai recompor preferencialmente pela esquerda. Não vai jogar na linha do campo. O Zubeldia não é idiota, né? Ele não vai colocar o Oscar na trilha e o Lucas nunca jogou na trilha. Pelo contrário, o Lucas jogando de ponta direita, não podia jogar de ponta direita. Foi o melhor ano do Lucas recente, ponta direita indo para diagonal, né? E o Oscar da esquerda para o centro, ele tem uma capacidade, foi a bola que ele meteu para o Lucas fazer o gol. E o Lucas chutou, o goleiro defendeu. Ali ele tem mas ele não tem a obrigação de ficar parado no trilho do campo do lado esquerdo, pelo amor de Deus. Fernando Figueiredo Melo, querendo que a gente fale sobre o Enzo Dias. Cara, a dedicação do Enzo Dias nesse começo, o Roberto Figueiredo de Melo também mandando um salve. Gente, Fernando, o Enzo Dias, a dedicação, a devoção, a marcação chega a comover a gente. Sim. Se matou num jogo que estava todo mundo num ritmo mais suave, né? Mas também, assim, se matou, foi um esforço para ver também como ele será em grandes jogos, né? Grande jogo valendo. Não contra o Flamengo, que não valeu muito e tal. Digo, Zubeldia é o técnico financeiramente mais danoso da história do clube, inimigo da base, contra o Lanterna da Série B com um a mais em casa. Mas o que ele podia fazer? Jogar os caras da Copinha hoje? Digo, a gente... Não é só isso, não, mas a gente tem uma coisa, não é só o Zubeldia, a direção do São Paulo, a transição de jogadores... vai colar no Zubeldia, essa coisa. Se não for o Rian não vai ser aproveitado nesse início. Ninguém vai ser aproveitado nesse início da Copinha. Vai subir só o Hugo imediatamente. Eles vão estar com os profissionais, mas não vão deixar o Sub-20, porque muita gente subiu e não joga. Hoje cadê o Henrique do Carmo e o Rodriguinho? Não estavam nem no banco do profissional e não jogam no Sub-20. Cadê o Igão? Não estava nem no banco do profissional e não jogam no Sub-20. Então, esses jogadores talentosíssimos, e o Rian é o mais deles, ainda serão burilados, terão chance no profissional, mas não deixarão de jogar na base. Não sei se ele foi perguntado diretamente sobre domingo
usar os 4. Então eu não sei se alguém ouviu a primeira pergunta, eu de fato não ouvi se ele foi perguntado sobre utilizar os 4. Várias situações, várias perguntas, como a do Adro Afonso falando que se o Pablo e o Alisson sustentavam os 4, né? O Zubeldia até utilizou uma situação, Jogadores complementares. Jogadores antagônicos, mas complementares, mas mesmo assim é difícil os dois sustentarem 4, né? Também falou sobre o Oscar potencializar os outros 3 que são bons finalizadores, o Calério, o Lucas e o Luciano. Mas ele não deixou claro, pelo menos nos trechos que a gente viu, que se vai utilizar os 4 contra o Corinthians, né? Agora, ele sabe que o jogo contra o Corinthians mexe com o torcedor e falou isso de um jeito diferente. Então, ele deixou um pouco no ar o que... Porque talvez, se a gente for observar o jogo contra o Flamengo, que também foi time titular, o jogo contra o Flamengo, quais eram as duas mudanças em relação ao jogo com o Guarani? Jogaram 3 jogadores diferentes. O goleiro, o Jandrei, jogou e não jogou o Rafael. Quais foram os outros 2, se vocês lembram rápido? Foi o Juan no lugar do Arboleda. Sim. O Arboleda voltou ao time hoje a fazer parte do time titular. Era uma questão, a torcida já estava meio no... Jogou bem o Arboleda hoje. E jogou o Ferreirinha e não jogou o Luciano. Sim. Então eu acho que Juan menos, mas Ferreirinha tá no bolo para jogar contra o Corinthians, entendeu? Então não é uma garantia que joguem os 4 desde o início. Aí eu acho que a coletiva teve outros pontos interessantes, mas chegou a pergunta muito bem feita. Eu não consegui captar quem fez, mas foi importante. Foi a pergunta sobre o Rian Francisco, que precisava ser perguntado sobre o Rian Francisco, que foi o assunto da semana. Né? E aí ele falou o que a gente tinha falado aqui na live antes, né? Não vai ser que vai chegar e vai jogar. Primeiro vai descansar, os caras precisam descansar. Tem gente falando assim, como é que vai descansar? Cara, os caras estão jogando sem parar. Vai ter que descansar. E depois ele vai ser colocado, vai ser utilizado de maneira... Todo time que chega na final de uma copinha jogando 9 rodadas e não tem férias no Natal, no Novo, joga, tem todo o grupo tem mais de uma semana de folga. Agora, ele fala, e acho que isso ele foi convencido por essa Copa São Paulo, cara. E pelo final, a opção, ele não falou mais no preciso de mais um centroavante. Ah, sim, verdade. Ele acabou de dizer, agora textualmente, que o Rian vai subir para ser a terceira opção a centroavante. Sim, isso mesmo. E acho que essas situações elas podem se aplicar a algumas outras posições. Ele falou, vou analisar cada caso da base. O Hugo, por exemplo, que ele gosta bastante, que joga no meio-campo, esse vai subir, de fato, direto, porque estoura a idade do sub-20. Não é o caso do Rian, né? Não é o caso do Ferreira, que pode subir também, né? Agora, em relação ao lateral, Cedric, que o Sgarbi, João Pedro Sgarbi e outros companheiros postaram, o Sgarbi postou a seguinte frase: Cedric Soares, lateral direito de 33 anos, esteve hoje à tarde no CT da Barra Funda, mais tarde foi acompanhar o tricolor no estádio, estava aqui. É verdade, exatamente, eu confirmei, a informação está correta. Agora, ele está contratado, o Léo estava até falando, o novo Juan Fran, não, o Juan Fran estava em atividade, quando foi contratado pelo São Paulo no Atlético de Madrid. O Cedric, cara, ele tem bastante tempo inativo, né? Ele teve experiências, seleção portuguesa, Arsenal e tal, mas a informação que eu tenho é que ele ainda não está contratado, não será anunciado, fará um processo de recuperação física para depois de um tempo constatar se é válida a contratação ou não. Para mim, de antemão, vou falar aqui, não é válido. Também São Paulo não pode ter mais nenhum jogador acima de 30 anos no elenco. Vai vir um elenco, não é um jogador espetacular, sim, é um jogador rodado, experiente e tal. Né? Jogou no Arsenal, no Fulham, no Southampton, jogou, né? Mas a última temporada completa foi de 2022, 2023. Praticamente não jogou na temporada passada. Então eu acho que não é uma boa na minha visão, tá? Também não me emociona. Para mim não tem nenhuma vantagem a contratação do Cedric nesse momento. É bom no FIFA, foi muito bom. Agora com 33 anos já jogar mais de um ano sem jogar efetivamente, eu não acho um bom negócio para o São Paulo, não.
Bora falar agora sobre a final da Copa São Paulo de Juniores, jogo que acontece nesse sábado no Pacaembu. Teremos São Paulo versus Corinthians, os dois times de melhor campanha. São Paulo com 23 pontos conquistados, o Corinthians com 20 pontos. Semifinais bem complicadas. O tricolor venceu o Criciúma de virada por 2-1 com dois gols de Jean Francisco, enquanto o Corinthians nessa quarta-feira bateu o Grêmio por 1-0, o mesmo Grêmio que havia batido na rodada anterior o Palmeiras. Por que esse jogo é tão importante? Primeiro, porque teremos torcida única, apesar de ser um clássico em São Paulo. O estatuto em São Paulo impede que a gente tenha dois times grandes atuando com torcidas. Então vai caber ao São Paulo ter o direito de jogar com torcida única, isso porque o tricolor levou ao longo da competição uma campanha melhor do que o seu concorrente. Outra coisa importante, se vai ter a torcida, o São Paulo não contará com o Jean Francisco, o artilheiro da atual edição da Copinha, 10 gols marcados em 8 jogos, acabou ficando suspenso e não tem condição de entrar em campo. Por outro lado, uma curiosidade, Orlando Ribeiro, o técnico do Corinthians Sub-20, foi campeão, inclusive o último campeão da Copa São Paulo de Juniores com o São Paulo. Esse título foi conquistado em 2019. Tricolor que ficou um tempão sem ganhar nada no Sub-20. Esse jejum só foi quebrado no fim do ano passado com o time na Copa do Brasil. Importante lembrar, só para completar, que Corinthians e São Paulo precisam demais de atletas revelados na base, promovidos ao time principal e vendidos, até porque as finanças em ambos não é das melhores. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor venceu, né, ontem Guarani por 1-0 com o gol do Luciano. O São Paulo começou o jogo com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson e Pablo Maia, e o quarteto na frente com Lucas, Luciano, Oscar e Caleri. E o São Paulo começou o jogo, né, pressionando bastante o time do Guarani. Já no começo, né, o Luciano fez o gol com um ótimo cruzamento do Alisson. O Alisson não vinha jogando bem nesse começo de temporada, até porque era apenas uma pré-temporada, né, galera? Não dava para cobrar muito. Mas ontem ele jogou demais, na minha opinião. Teve a dupla de volantes, né, novamente Alisson e Pablo Maia. Mas o Pablo Maia está recuperando agora, né, galera, de lesão. Então ele vai entrando, jogando aos poucos, então não dá para cobrar muito. Mas o Alisson fez um ótimo jogo. O Enzo Dias, né, galera, que lateral que o São Paulo conseguiu trazer, vem jogando muito, na minha opinião. O Luciano, né, galera, eu sempre venho falando aqui que eu não gosto muito dele jogando ali no meio campo, mas ele poderia ser testado ali de centroavante, né, pessoal, porque quando a bola chega, é incrível, ele consegue sempre fazer o gol. Então o Caleri, apesar de muita gente vem criticando o Caleri, eu gostei dele no jogo, né, galera, de ontem. Vem se esforçando muito, vem correndo muito, mas já tá na hora dele começar a voltar a fazer gol, né, pessoal, não tem jeito, até porque ele é um centroavante. E o Oscar, né, pessoal, o que falar do Oscar? Que ótimo jogo fez esse jogador ontem. Ele não jogou tão bem contra o Cruzeiro e nem contra o Flamengo, mas não dava para cobrar muito, né, galera? Até porque era pré-temporada ainda e vários jogadores ganhando ritmo de jogo. Mas ontem jogou muito o Oscar, deu toque de letra, deu cruzamento, deu ritmo no jogo, né, pessoal? Ali pelas beiradas, ele e o Lucas direto fazendo tabelinha. Então, na minha opinião, jogou muito o Oscar. O Lucas também, né, galera? Então, gostei muito do primeiro tempo do São Paulo. No segundo tempo, o tricolor caiu um pouco de rendimento, né, galera? Até porque está começando a temporada agora. E o Zubeldia, na minha opinião, poderia ter mudado o time no intervalo ontem do jogo, começar a rodar mais o elenco. Acho que ele demorou a mexer, até porque alguns jogadores podem correr o risco, né, galera, de sofrer algumas lesões. A gente não pode esquecer, né, que o São Paulo fez um bom jogo sim ontem, mas é contra o Guarani, né, galera, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Já no domingo vai dar para ter um bom teste, né, contra o Corinthians. O São Paulo joga em casa. Não sei se ele vai manter o quarteto, né, pessoal, até porque no jogo de ontem o Guarani teve algumas liberdades, né, até porque é um quarteto muito ofensivo. Já acho que no jogo contra o Corinthians ele deve colocar o Ferreirinha de titular. E no jogo de ontem, né, a gente já teve uma amostra que o treinador Luiz Zubeldia vai continuar não insistindo muito nos jovens jogadores, né, galera? Ontem era um jogo que ele poderia ter colocado o Henrique Carmo, o William Gomes para jogar. Nesse Campeonato Paulista é um bom campeonato, né, para utilizar mais jovens para testar. Em breve também, né, o Rian Francisco, o Ferreira vai subir, né, para o time profissional. E se o Zubeldia não continuar, né, pessoal, utilizando esses jovens, complica, até porque o São Paulo precisa fazer vendas no futuro. O tricolor pretende bater a meta de 155 milhões de reais em vendas.
Então, precisa, né, pessoal, começar a utilizar mais esses jovens. O São Paulo também pretende, nos próximos dias, tentar fechar a parceria com o Ângelos Marinax para suas categorias de base. Então, o empresário grego deve investir mais de 600 milhões de reais na base do tricolor. Sei que vários torcedores, né, e vários comentaristas vêm criticando essa parceria, mas, na minha opinião, é um bom negócio. Até porque hoje em dia, né, algumas vendas que o São Paulo faz, o tricolor já fica, né, com apenas 75%, 60% das vendas. Então, se o São Paulo tiver um empresário grego aí que deve investir muito no São Paulo, o São Paulo pode triplicar suas vendas e assim faturar muito, né, galera? A gente vê o próprio Palmeiras aí vendendo vários jogadores acima de 200, 300 milhões. Então, é uma ótima oportunidade, né, para o São Paulo ter a melhor base do Brasil. E segundo o jornalista Jorge Nicola, o Porto fez uma proposta para o São Paulo, né, de 56 milhões pelo atacante William Gomes. E o São Paulo estuda, né, pessoal, e conversa nos próximos dias com o Porto para a venda desse jogador. Eu não concordo muito, galera. Eu acho que o William Gomes é um jovem muito promissor. Se ele tivesse mais oportunidades, né, com o Zubeldia, poderia valer bem mais, né, galera? No mínimo uns 100 milhões de reais no meio do ano. Mas é complicado, o Zubeldia não dá muitas oportunidades. Assim como o Galopo, né, teve que sair, agora começa a se destacar no River Plate. O Zubeldia sempre mantém, né, os mesmos jogadores e dificilmente mexe. O São Paulo também negocia com o Porto, né, a vinda antecipada do lateral esquerdo Wendel. O tricolor também tenta um empréstimo do atacante Gabriel Veron. Na minha opinião, né, pessoal, São Paulo poderia apostar mais no Rian Francisco, deve subir em breve, alguns jovens, né, em vez de trazer o Gabriel Veron. Até porque o tricolor já calcula, né, com essas várias saídas que teve no elenco, uma economia, né, na sua folha de pagamento de quase 2 milhões de reais por mês. E o São Paulo precisa bater a meta, né, galera, para conseguir fechar com um superávit de mais de 44 milhões de reais no fim da temporada. E após a vitória de ontem contra o Guarani, o tricolor joga em casa já no domingo no clássico contra o Corinthians. Depois o São Paulo entra em campo contra a Portuguesa fora de casa. Depois tem mais um clássico, né, pela frente contra o Santos fora de casa. Depois enfrenta o Mirassol em casa. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.